A ênfase nas moedas locais, nas moedas nacionais, sendo usadas no comércio, acho que o número era algo em torno de 90% do comércio entre os países do BRICS, acontecendo em suas próprias moedas. Isso é muito significativo. E acredito que isso é emblemático de um problema econômico maior que os Estados Unidos enxergam com o BRICS, que é a desdolarização, esse movimento em direção ao desenvolvimento econômico e financeiro independente entre eles, não é apenas uma grande resposta à instrumentalização do dólar e do império dos Estados Unidos como um todo, mas também cumpre um processo que passou por muitos obstáculos, mas que ainda está em andamento, que é a plena independência do Sul global em relação aos seus antigos ou atuais mestres coloniais e imperiais. Esse me parece ser o grande problema que o BRICS representa. Sim, fiquei muito feliz em ver que tanto o Lula quanto o Anwar da Malásia mencionaram o colonialismo e a descolonização. E o Anwar Ibrahim, o primeiro-ministro da Malásia, fez um discurso muito interessante. Na verdade, fiquei agradavelmente surpreso com o quão revolucionário ele foi. Mais uma vez, ele evocou o legado do movimento dos não-alinhados e da Conferência de Bandung. Ele mencionou vários líderes anticoloniais do Sul global que eram todos revolucionários de esquerda, incluindo Zhou Enlai, que provavelmente era a segunda pessoa mais poderosa da China depois de Mao na era Mao. Ele mencionou Jawaharlal Nehru, que foi o pai fundador da Índia e um líder anticolonial, sendo ele próprio um líder de esquerda. E mencionou Sukarno, que foi um líder socialista e anticolonial na Indonésia. Então, ouvir o primeiro-ministro Malásia mencionar esses líderes como exemplo positivo, acho muito significativo. E aliás, eu esqueci de mencionar, ele mencionou o nome de Kwame Nkrumah, que foi o líder socialista revolucionário de Gana, um líder anticolonial. E é especialmente importante que ele tenha mencionado Nkrumah, porque Nkrumah foi o autor do conceito de neocolonialismo. Nkrumah argumentou de forma famosa. Aliás, Nkrumah foi vítima de um golpe apoiado pelos Estados Unidos, como Allende no Chile e tantos outros líderes de esquerda no Sul global, como Mossadegh no Irã, Arbenz na Guatemala, Evo Morales na Bolívia em 2019. Enfim, Nkrumah escreveu esse livro, Neocolonialismo, no qual ele argumentava que após o fim do colonialismo político formal pelas potências europeias, existia um sistema de neocolonialismo no qual as potências coloniais ocidentais ainda controlavam as instituições financeiras globais e o comércio com suas ex-colônias. E eles basicamente controlavam as economias de muitos desses países do Sul global, porque mesmo tendo expulsado seus colonizadores, suas economias eram subdesenvolvidas, não eram industrializadas e dependiam inteiramente do comércio com seus antigos colonizadores. E no caso da África Ocidental, de onde Nkrumah era, isso era especialmente importante, porque a França controlava a moeda dos países da África Ocidental através do sistema do franco CFA. Antes, o nome era Colonial France Afrique. Literalmente, colonial estava no nome. E eles mudaram o nome. Eles mudaram, mas continua sendo uma moeda colonial. E até hoje, na África Ocidental, há vários países que usam essa moeda francesa controlada pela França, mesmo que a própria França nem use mais o franco. A França usa o euro. Então, quando falamos de neocolonialismo, não é apenas algo hipotético, não é só teórico. O neocolonialismo está profundamente enraizado na estrutura do capitalismo global, nas instituições financeiras internacionais que os Estados dominam, como o FMI e o Banco Mundial, sobre os quais temos falado. Portanto, o BRICS trata de transformar essas instituições financeiras internacionais e criar verdadeiras instituições financeiras multilaterais para que possam descolonizar a economia global, para que se possa realmente ter uma verdadeira descolonização. Acho que ouvir Lula e Anwar falando sobre isso foi muito importante, porque deixa claro que essa é uma das principais missões do BRICS, seguindo os passos do movimento dos não-alinhados. Na declaração da cúpula do BRICS de 2025, foram feitas várias afirmações significativas.
houve uma declaração condenando os ataques ucranianos a Bryansk, Kursk e outras regiões da Rússia. Também houve condenação aos ataques de Israel ao Irã, mas é claro, com o apoio dos SLUs. Houve ainda uma declaração pedindo um cessar-fogo total e incondicional em Gaza. Os principais países que lideram o BRICS, Rússia, China e agora o Irã, como novo membro, estiveram todos envolvidos. Mas apesar de todos os desacordos que esses países do BRICS possam ter, quero dizer, temos China e Índia na mesa com grandes divergências. Quando você reúne todos esses países do BRICS, com sistemas políticos e orientações políticas muito diferentes, eles conseguiram concordar em pontos que considero bastante significativos, que talvez estejam sendo subestimados, mas que podem indicar um pouco do receio que os Estados Unidos têm de que o BRICS una cada vez mais o Sul global contra essas guerras intermináveis. Sim, isso está absolutamente correto. Quando falamos sobre segurança, devemos ter em mente que o BRICS, eu vejo o BRICS fundamentalmente como uma organização mais focada na economia, nas finanças e na política, e não tanto em segurança. Segurança é mais o domínio da Organização de Cooperação de Xangai, da qual muitos países do BRICS fazem parte. No entanto, como você apontou, o BRICS mencionou segurança porque eles fizeram uma declaração muito longa e abrangente. A Declaração do Rio de Janeiro teve 31 páginas e abordou mais de 100 pontos diferentes. Diante disso tudo, eles falaram sobre mudança climática, que é um tema importante, e sobre a responsabilidade do norte global, os países colonizadores, que causaram a maior parte das mudanças climáticas e das emissões de carbono. E, no entanto, o Sul global está sofrendo as piores consequências e precisa de financiamento, mas o Norte global se recusa a fornecer esse financiamento. Essa foi uma grande discussão. A redução da pobreza foi importante, também o desenvolvimento e, claro, a desdolarização e tudo isso. Cultura foi discutida, turismo e tudo mais. Mas, obviamente, a segurança também fez parte do debate. E como você mencionou, eles condenaram a guerra Estados Unidos-Israel contra o Irã e Gaza e pediram paz na Ucrânia e tudo isso. Mas em termos de como os BRICS veem a segurança, acho que é da mesma forma que muitos países do Sul global veem a segurança, que é o oposto da forma como os Estados Unidos enxergam a segurança. Os Estados Unidos veem a segurança como algo que o Império Americano deve controlar totalmente. Se os Estados não controlam tudo, não estão seguros. Se os Estados não podem derrubar qualquer governo de que não gostem, não estão seguros. Se os Estados não podem travar guerras onde quiserem, enviar tropas para onde quiserem e realizar exercícios militares na costa da China, então não estão seguros. Já os BRICS têm uma visão coletiva de segurança, que é a de que não se pode falar em segurança quando outros países também são ameaçados pelo que você considera ser sua própria segurança. E isso nos leva de volta a todo o conflito na Ucrânia. A Rússia sempre deixou claro que quaisquer garantias de segurança fornecidas precisam ser mútuas. Sim, se os Estados Unidos, ou o Ocidente, especificamente as forças da OTAN lideradas pelos Estados Unidos, querem algum tipo de acordo de segurança com a Rússia, então a Rússia também precisa ter suas próprias demandas legítimas de segurança atendidas. Mas os Estados Unidos, a OTAN ou a ONU se recusam a atendê-las porque não acreditam em segurança mútua e coletiva. Eles acreditam em sua própria segurança às custas de outros países. Agora, o BRICS está em uma situação muito complicada, onde há países como China e Índia, que já tiveram disputas de fronteira e são ambos membros fundadores. Você também tem o Irã e os Emirados Árabes Unidos, que são membros. A Arábia Saudita foi convidada, mas ainda não aceitou oficialmente o convite. Mas você tem esses países que têm potenciais questões de segurança entre si e todos são membros. Então, como eles podem se unir e resolver essas diferenças por meio da diplomacia? E eles já mostraram que isso é possível. Aliás, a ASEAN já mostrou que isso é possível, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Agora, há vários países da ASEAN que fazem parte dos BRICS, incluindo Vietnã, Malásia e Tailândia.
Eles também tiveram suas próprias disputas com a China, no Mar do Sul da China, mas resolveram essas disputas e chegaram a acordos de segurança por meio da diplomacia, por meio de negociações, enquanto os Estados Unidos estão constantemente interferindo no Sudeste Asiático, tentando incentivar conflitos. Então acho que os BRICS realmente mostraram que esse é um modelo de como a segurança coletiva pode ser de fato. E já mencionei a Organização de Cooperação de Xangai. Acho que esse é um modelo ainda melhor, porque na Organização de Cooperação de Xangai, você não tem apenas China, Rússia, Irã e Índia, mas também o Paquistão. E, obviamente, Índia e Paquistão têm grandes questões de segurança entre si. Mas todos fazem parte de uma organização. Eles se reúnem todo ano e discutem formas de resolver pacificamente algumas dessas questões por meio da diplomacia. Então, novamente, embora eu não enfatize ou defina o BRICS como uma organização fundamentalmente focada em segurança, esse é um tema que eles discutem. E acho que isso é um modelo de como esse mundo multipolar pode ser, se os Estados Unidos e as potências imperiais ocidentais realmente aceitarem o fim de seus impérios, aceitarem a integração pacífica do Ocidente ao restante do mundo e aceitarem que são apenas países. Eles não são países especiais. São apenas países como todos os outros. Veja, mesmo entre as pessoas que acompanham nosso trabalho, há muita subestimação. Há muito aquela ideia de, bem, esses países não são tão fortes quanto dizem ser. Rússia, China, Irã. O BRICS não é tão forte quanto afirma ser. Ou talvez, como é retratado por observadores independentes, porque não pode simplesmente esmagar, não pode destruir a hegemonia dos Estados Unidos de uma hora para outra. Mas eu acho que o que sempre defendi bem, e o que vejo o BRICS fazendo, claro, o resto do mundo multipolar também, é que ao construir esses blocos de desenvolvimento, o caminho para um desenvolvimento independente, um que pode existir agora e crescer de maneiras significativas, seja a desdolarização, investimentos independentes do dólar americano, crescimento, redes de comércio mútuo, todas essas novas instituições independentes não dependem da interferência dos Estados Unidos e do Ocidente. Tudo isso constrói as bases para uma verdadeira, não apenas uma verdadeira forma de segurança, mas também uma chance real e legítima do que a China fala, prosperidade comum. Existe realmente uma chance, se essas bases forem construídas e esses caminhos forem abertos, e a resposta dos Estados Unidos contra eles só vai intensificar esse conflito, só vai acirrar essas contradições, que então, é claro, levam a novos tipos e novas fases de luta e desenvolvimento em si. Então, realmente acho que estamos vendo, apesar de uma impaciência compreensível, às vezes, mas que considero muito uma impaciência ocidental com o processo, acho que estamos vendo um avanço real e significativo. E você mencionou a subestimação e a propaganda por parte da mídia ocidental sobre essa cúpula. Parte disso também, acho que até mesmo observadores independentes estavam subestimando, talvez, até a liderança do Brasil, a liderança do Lula, a ideia de que o Brasil não é atualmente governado por um fantoche do Ocidente. Lula da Silva é, na verdade, bastante independente, e é um dos poucos líderes que realmente defendem a criação de moedas independentes. Mas gosto de saber a sua opinião sobre isso. Antes de falarmos, quero falar sobre esses exercícios militares contra a China. Sim, lembre-se de que o Lula foi um dos cofundadores do BRICS. Foi parcialmente ideia dele, quer dizer, não só dele, mas na época em que ainda era BRIC, BRIC, antes da África do Sul entrar em 2010. O grupo foi fundado em 2009. Então o Lula sempre foi um grande apoiador do projeto multipolar no Sul global e entende que a América Latina precisa se unir e ser independente do imperialismo dos Estados Unidos. Agora ele precisa ser muito cuidadoso. Qualquer um na América Latina precisa ser muito cuidadoso, porque senão acaba como Cuba, sob um bloqueio brutal e sufocante dos Estados Unidos, enfrentando tentativas de golpe, sanções e tudo isso. Ou como a Venezuela, quero dizer, o bloqueio brutal contra a Venezuela, tentando destruir a economia venezuelana.
Então, obviamente, é preciso ter muito cuidado na América Latina, e o Lula tem. Ele não é Fidel Castro, mas sempre foi um forte apoiador do Brasil, trabalhando com outros países da América Latina, África e Ásia para construir um mundo mais multipolar. E o fato de que o Brasil, ao longo do tempo, aprofundou sua integração econômica com a China e está cada vez menos dependente do comércio com os Estados Unidos, tornou um pouco mais possível para ele enfrentar os Estados Unidos, ainda mais do que antes. Este é seu terceiro mandato como presidente. Diferente, por exemplo, do México, certo? 80% das exportações do México vão para os Estados Unidos. 80%. Quero dizer, esse é um nível de dependência que não existe em nenhum outro lugar do mundo além do Canadá, certo? E veja como os Estados Unidos tratam o Canadá. Trump está falando em anexar, colonizar o Canadá. Então o México precisa ser muito, muito cuidadoso. Mas mesmo assim, o atual governo mexicano é completamente soberano e não alinhado em sua política externa. É um governo de esquerda, anticolonial, sob a presidência de Claudia Sheinbaum. Ela tem sido muito impressionante. E o presidente anterior, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ambos foram muito impressionantes na forma como equilibraram cuidadosamente as relações com os Estados Unidos e com o Sul global. E o fato de Lula ter convidado o México para participar da cúpula do BRICS como observador, e a presidente Sheinbaum ter aceitado o convite e enviado o ministro das Relações Exteriores do México, de La Fuente, é um movimento simbólico muito importante, que mostra aos Estados Unidos que até mesmo um país como o México, que é mais dependente do que qualquer outro país do mundo do comércio com os Estados Unidos, ainda assim, o México está dizendo aos Estados Unidos: vocês precisam parar de intimidar todo mundo e de nos tratar como colônias. Nós não somos colônias, somos países independentes e soberanos. Agora, outro ponto rápido aqui. Estávamos falando sobre segurança, e isso está relacionado. Outro ponto que eu queria mencionar, que acabei esquecendo, é que falei sobre a Organização de Cooperação de Xangai, que não é uma aliança militar de forma alguma. Obviamente não é, porque Índia e Paquistão são ambos membros. E o BRICS é ainda menos. Nunca será uma aliança militar, jamais em 1 milhão de anos. Não é esse o propósito. E acho importante observar, quando falamos sobre o declínio do imperialismo dos Estados Unidos em um mundo multipolar, como esse mundo multipolar pode ser. Existem diferentes possibilidades. Há um mundo multipolar, como o da Primeira Guerra Mundial, onde há mais guerras e conflitos. Mas também existe o tipo de mundo multipolar que é vislumbrado pelos BRICS, pelo Brasil e pela China, que poderia ser potencialmente um mundo multipolar mais pacífico, sem imperialismo. E eu acho que a China realmente mostrou como isso poderia ser, porque a China não é membro de uma aliança militar. E mesmo que já tenhamos falado sobre isso, você sabe, eu e você, Dani, mesmo que China e Rússia tenham as melhores relações que já tiveram em sua história, e digam que é sólida como uma rocha, e sempre reafirmem isso, eles não têm uma aliança militar. A China não tem alianças militares com ninguém. E a China não se refere à sua parceria com a Rússia como uma aliança. É uma parceria estratégica abrangente. E eu realmente gosto muito. Acho que a China, assim como o Vietnã e os países da ASEAN, podem ser um bom modelo do que o mundo multipolar pode ser, inclusive em termos de segurança, certo? Porque, como mencionei, na ASEAN, eles têm disputas de fronteira no Mar do Sul da China, com suas diferentes ilhas e assim por diante. O Vietnã, na minha opinião, tem uma política muito sensata dos 4 nãos, em que o Vietnã diz que não vai entrar em uma aliança militar, não vai se envolver em uma guerra contra outro país, não vai permitir que países estrangeiros construam bases militares em território vietnamita, e não vai participar, de nenhuma forma, de uma aliança militar. Ela tem uma política externa não alinhada. Acho que essa é uma política muito sensata que muitos países poderiam adotar. E a China basicamente faz a mesma coisa. Não é chamada de 4 nãos, mas é assim que o Vietnã chama. É basicamente a mesma política.
E eu acho que o BRICS, se você olhar para a filosofia deles, é basicamente uma filosofia muito semelhante, baseada na não interferência e no não alinhamento. E não acho que os Estados Unidos vão seguir esse caminho, a menos que haja uma revolução nos Estados Unidos, o que é desesperadamente necessário. É uma revolução. Mas quando estamos falando do BRICS, só queria destacar esse ponto que eu tinha esquecido de mencionar, e o que você disse me lembrou disso, que existe um modelo para o que pode ser o futuro das relações internacionais e da resolução de conflitos. E vejo as sementes disso na China e no Vietnã, e eles são modelos muito sensatos. E desculpe, mais um ponto rápido. O Brasil e a América Latina, aliás, se declararam uma região de paz, uma zona de paz. E os únicos conflitos violentos na América Latina que vimos no século passado foram conflitos dos Estados Unidos, guerras fomentadas pelos Estados Unidos. Quero dizer, os Estados invadiram o Panamá, os Estados invadiram Granada. Os Estados Unidos apoiaram os esquadrões da morte terroristas Contras na Nicarágua. Os Estados Unidos apoiaram a violenta guerra às drogas no México. Os Estados Unidos violenta guerra às drogas na Colômbia. E houve uma guerra civil de baixa intensidade na Colômbia que foi patrocinada pelos Estados Unidos através do Plano Colômbia, que teria terminado sem o apoio dos Estados Unidos. Foi basicamente uma guerra contra a esquerda na Colômbia. Mas em relação a isso, são conflitos internos. Obviamente, a guerra às drogas no México tem sido horrível e muito violenta, e os Estados Unidos também têm grande responsabilidade nisso. Mas o que estou dizendo é que não houve conflitos interestatais nesta região. É uma zona de paz, e a América Latina sempre enfatizou que é uma zona de paz e resolve suas disputas diplomaticamente, como o Sudeste Asiático. Então, é possível que isso aconteça. Não é uma visão utópica. O problema é o imperialismo. Não se pode ter paz que coexista com o imperialismo. E o BRICS está deixando isso muito claro também. Houve muita conversa durante a Guerra de 12 Dias entre Irã e Israel. Chame como quiser. Na verdade, foi uma agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. E havia muito medo. E acho que parte desse medo foi alimentada pelo que podemos chamar de nossos inimigos. E até alguns de nossos amigos estavam dizendo que, ok, China e Rússia não fazem o suficiente para ajudar o Irã. E o Irã não faz o suficiente para se ajudar ao não se alinhar mais militarmente com a Rússia e a China. O que acho interessante nisso, enquanto penso sobre o assunto, bem, é que isso parece subestimar, primeiro, o quão importante é para países como o Irã, e, na verdade, para todo o sul global, poderem tanto se defender quanto se desenvolver de forma independente. E essa mentalidade de Guerra Fria, que já tem mais de um século, é amplamente rejeitada, especialmente pelos líderes do mundo multipolar, mas, na verdade, por todo o sul global neste momento. Isso provavelmente é uma das poucas coisas em que quase todos dentro do BRICS, por exemplo, poderiam concordar. E também minimiza o quanto é importante para países como a China, por exemplo, se manterem fora e não interferirem diretamente nos assuntos de outros países. Mas ainda assim, fazerem coisas muito úteis e valiosas que provavelmente salvaram o Irã e ajudaram o país a sobreviver a esses muitos anos de guerra econômica com as sanções. E agora, acabamos de ver uma das tentativas mais agressivas de derrotar o Irã militarmente. Se não fosse, por exemplo, pelo seu enorme relacionamento econômico com a China, se não fosse por toda a assistência diplomática, militar, econômica também, da Rússia, e claro, agora sendo membro do BRICS e tendo países dentro do BRICS desafiando as sanções para trabalhar com o Irã, se não fosse por tudo isso, o Irã provavelmente não estaria de pé. Então, acho que esse é um ponto que quero enfatizar e que alguns acabam não percebendo. Não sei se você tem algum comentário sobre isso. O motivo pelo qual a China não se envolveu em uma guerra desde 1979 é justamente porque leva essa questão muito a sério. A China não entra em alianças militares porque isso também poderia arrastá-la para uma guerra, certo? E às vezes isso torna a possibilidade de guerra ainda mais provável. Olhe para a OTAN.
Existe essa ideia de que supostamente a OTAN foi criada para prevenir guerras. A OTAN é apenas uma força de guerra e imperialismo. Eles destruíram a Iugoslávia. Eles destruíram a Líbia. Eles estão destruindo a Ucrânia. Eles estão se preparando para mais guerra com a Rússia. Quero dizer, é uma loucura. Você ouve todas essas pessoas na Europa falando como se a Rússia fosse marchar até Paris. É absurdo. Então a China, ao ser não alinhada, ao não ter alianças militares, essa é uma das formas pelas quais conseguiu evitar se envolver numa guerra desde 1979. Os Estados Unidos estão em guerra todo ano. Então, novamente, precisamos pensar nessas questões, e é isso que o BRICS está tentando fazer. Mas, obviamente, é muito difícil quando você está lidando com essa máquina de guerra monstruosa dos Estados Unidos, que está constantemente por onde passa, destruindo países e deixando para trás escombros na Líbia, Síria e Iêmen, e tentando fazer o mesmo no Irã, Iraque e Afeganistão, e agora ameaçando China, Rússia, Ucrânia e Iugoslávia. Quer dizer, por onde passa, só desestabiliza países. Isso faz parte aliás, esse é o objetivo. É assim que eles lucram. É assim que as corporações americanas lucram com tudo isso. Não é um efeito colateral, é o impacto pretendido. Então, precisamos de uma mudança completa na ordem global. E é isso que o BRICS está tentando fazer. Mas, ao mesmo tempo, se você pensar em quantas mudanças significativas e decisivas aconteceram na história mundial, foi em grandes guerras. Então, a Primeira Guerra Mundial levou à ascensão do fascismo. A Segunda Guerra Mundial levou ao colapso dos impérios europeus. E a descolonização não teria sido possível sem a Segunda Guerra Mundial, porque os impérios europeus se autodestruíram, certo? E o Império Japonês também. Então você tem essas mudanças massivas. A Guerra Civil dos Estados Unidos foi o que realmente tornou possível a abolição da escravidão. Portanto, quando você tem essas mudanças significativas, a Revolução Russa só foi realmente consolidada após a Guerra Civil Russa, a guerra interna, que na verdade não foi uma guerra civil, porque havia uma dúzia de países imperialistas que invadiram a União Soviética logo após a Revolução Russa, incluindo os Estados Unidos. A Revolução Chinesa só foi possível após a Segunda Guerra Mundial e uma guerra civil interna. Então você tem essas mudanças políticas massivas no mundo. A criação de Bretton Woods e das Nações Unidas aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial. Agora, o que estou querendo dizer aqui é que sim, se quisermos mudar completamente essa ordem colonial, seria possível simplesmente ter uma Terceira Guerra Mundial, e então o Ocidente teria que perder, e aí criaríamos uma nova ordem a partir disso. Mas também temos armas nucleares. Também não é garantido que os Estados percam. Pode ser que ambos os lados percam. Quer dizer, não acho que os lados venceriam, mas enfim, vamos simplesmente numa guerra, certo? Acho que há muitas pessoas na internet que, sabe, existem esses guerreiros de teclado que dizem, sim, o Irã deveria se sacrificar e travar uma guerra total contra Israel. O regime israelense, que obviamente é completamente ilegítimo, um regime colonial, de apartheid, mas o Irã também precisa agir com paciência e moderação, porque Israel tem armas nucleares, tem o apoio da maior potência militar do mundo, o Império dos Estados Unidos. Quero dizer, e pedir para a China simplesmente dizer, ok, vocês têm que entrar na Terceira Guerra Mundial para derrotar o Império dos Estados Unidos. Que todo mundo no mundo quer ver. Sabe, 80% do mundo quer que o Império dos Estados Unidos seja derrotado. É objetivamente algo que está destruindo o planeta. Mas a Terceira Guerra Mundial também poderia destruir o planeta. O que quero dizer aqui é que você deve ter cuidado com o que deseja. O que o BRICS está tentando fazer é criar uma nova ordem global, enquanto evita a Terceira Guerra Mundial. Eles precisam ser muito cuidadosos para evitar a Terceira Guerra Mundial, que está se tornando cada vez mais provável. Eu, pessoalmente, acho que devemos fazer tudo o que pudermos para evitar a Terceira Guerra Mundial, considerando a existência de armas nucleares e o quão insanas são as pessoas em Washington.
Não apenas os republicanos, mas também os democratas. Quero dizer, muita gente em Washington preferiria iniciar uma guerra nuclear a aceitar o declínio do Império dos Estados Unidos. E o BRICS está tentando evitar isso. Talvez as pessoas estejam esquecendo que a opção nuclear é definitiva. E acho que algumas pessoas podem dizer, bem, a opção nuclear destruiria tudo, então o sistema não iria querer se autodestruir. Não vamos contar com o ovo antes da galinha. Isso não é uma impossibilidade. Se houver qualquer tipo de terceira guerra mundial ou conflito militar aberto entre qualquer um desses países, incluindo o Irã, ainda que seja apenas o Irã, mesmo que seja algo como o que aconteceu na chamada Guerra de 12 Dias, se isso se expandisse, se uma guerra de atrito acontecesse e Israel estivesse claramente em desvantagem, o que é bastante possível em uma guerra de atrito, o que os Estados Unidos fariam? Os Estados Unidos não podem ajudar Israel de forma convencional, a ponto de permitir que o país resista o tempo que for necessário e alcance seu objetivo de vencer. Então, o que isso significa? Significa que eles vão considerar opções que o Irã não possui e que talvez China e Rússia estejam muito relutantes em usar. Ninguém quer usar armas nucleares, ou pelo menos ninguém, exceto os Estados Unidos e talvez Israel, quer usar armas nucleares para fins ofensivos. Elas existem como um fator de dissuasão por um motivo. A China tem uma política de não usar armas nucleares primeiro. A Rússia mudou sua doutrina nuclear, mas por muito tempo também não tinha uma política de primeiro uso. E claro, a Coreia do Norte. A política deles é, temos uma arma nuclear porque precisamos dela. E você sabe, poderíamos continuar falando sobre isso. Mas o ponto é que, na minha opinião, as pessoas deveriam entender, especialmente no Ocidente, que se o problema é o Império dos Estados Unidos, e ele possui milhares de armas nucleares, não vai abrir mão de seu império sem lutar. E é por isso que eu insisto tanto em falar sobre o declínio. O declínio. O declínio. Isso porque esse declínio leva cada vez mais a opções desesperadas, talvez até absolutamente insanas, como o uso de armas nucleares.